Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar, podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e hoje, no Dia da Mulher, tenho duas convidadas especiais para o nosso papo. Diretamente do Salada Cult, Débora de Menezes. Olá, gente. Eu tenho que falar assim, porque eu sempre falo assim. Olá, gente. Olá, tudo bem? E também lá do Pupilas em Brasas, Thaís Xavier. Oi, gente! Oi, tudo bem? E eu estou reunidos aqui com essas duas moças para falar sobre grandes mulheres da Bíblia. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, gurias. Hoje, então, aproveitando que é o Dia da Mulher, no dia do lançamento desse episódio, né? Se você está escutando depois, infelizmente, perdeu aí o timing, né? Mas, hoje, então, Dia da Mulher, nós vamos falar sobre grandes mulheres, né? Que estão na Bíblia, né? Pessoas aí importantes para a história bíblica e são importantes, creio, até hoje, porque, com certeza, a gente pode aprender alguma coisa com elas. Então, vou deixar livre aí pra gente começar a citar esses nomes, a gente comentar sobre elas, o que a gente aprende. Então, se quiser começar, pode ser, Débora, claro. Fala aí sua primeira personagem. Quem que a gente vai começar aí? Então, eu tentei separar, assim, né, nomes que não vêm no primeiro momento, que fala, mulheres que a gente sabe da Bíblia e que você admira. Aí a gente pensa em alguns nomes e eu, né, vou tentar trazer alguns aqui que a gente não lembra, talvez, de primeiro, né? Uhum. E a primeira que eu gostaria, acho que a gente comentar é a Abigail. Não sei se vocês lembram de quem é a Abigail. Uhum, claro. Sim. Então, a Abigail, ela surge num contexto, ela se entrelaça, né, no contexto de Davi, né, antes de ser rei. E Davi, ele tava naquela fase em que ele tava fugindo de Saul, que Saul tava tentando matar, e eles encontram e não matam, e depois fogem de novo, e aquela coisada toda. Então, em algum momento, né, Davi tá em algum campo também, fugindo de Saul, e em determinado momento, ele pede um favor a um homem que era rico ali da região que ele estava próximo, né? Que era Nabal. Ele tinha várias cabras e carneiros. Então ele era um homem muito rico. E ele soube que Nabal tá matando algumas cabras lá. E a gente acho que poderia pedir alguns favores e tal, né? Já que a gente tá nessa situação. E ele chega lá, vai pedir esse favor, né? A Nabal. Mas Nabal meio que dá uma ignorada, né? Dá um desprezo. Por que eu faria qualquer coisa? Nem sei de onde você... Nem sei quem você é. Né? Então ele destrata, né, que Davi manda uma pessoa pra, né, conversar com Nabal. E aí esse mensageiro volta, né, fala com Davi: olha, eu fui lá, conversei, pedi o que o senhor, né, falei que o senhor tinha mandado e tal, mas o Nabal falou que não, né? Mas aí Davi, ele ficou com muita raiva, né? Porque na região que ele tava, os pastores, né, que cuidavam, né, desses rebanhos pra Nabal, ficavam ali próximo, né, de Davi, e Davi fazia meio que uma guarda, né, desses bichos e tal. Tinha uma relação boa, né, com os responsáveis por cuidar desses rebanhos, né, do caso de Nabal. E aí ele fica muito furioso, mas como assim ele não vai atender o nosso pedido, não vai nos ajudar, vai negar uma ajuda agora? E ele sai bastante furioso e ele tava a ponto realmente de ele ia matar todo mundo, não ia deixar, né, na Bíblia, o trecho, né, pra quem tiver curioso de entender a história, tá em 1 Samuel 25, do 1 a 42, né, então se alguém que tiver curiosidade de ler melhor o texto, né, de ler o texto, é só procurar 1 Samuel 25, de 42. E ele vai furioso e ele ia matar todo mundo, criança, qualquer pessoa que estivesse pela frente, que tivesse qualquer relação com Nabal. E aí, uma das pessoas que trabalhava na casa de Nabal, vendo, né, sabendo que tinha a situação, que Davi estava vindo, que estava muito furioso, fala com a Abigail, que era a esposa de Nabal, né? E a Abigail, vendo, nossa, a situação realmente está bem crítica, o que eu vou fazer? Eu vou juntar comida,
separou uva, pão, coisas, né, pra levar pra Davi. E falei, eu vou ao encontro dele e tentar conversar com ele pra impedir que ele faça essa loucura, né? E é interessante que quando ela encontra com Davi, ela tem uma atitude de respeito, né? Provavelmente já sabia desse chamado também que Davi tinha na vida, que era uma pessoa que foi separada por Deus, né? Ungida por Deus. E ela chega e fala com ele, não, Davi, você é uma pessoa que a gente sabe que você é abençoado por Deus, então não cometa essa loucura, né? E ela fala, Nabal realmente é um homem tolo, a Bíblia fala isso, né? Que ele era um homem realmente tolo, era uma pessoa ruim mesmo. Então não faça isso com as suas próprias mãos, né? Ele realmente é uma pessoa ruim e você é uma pessoa que em qualquer lugar onde você estiver, Deus vai te abençoar, não precisa você tomar nenhuma atitude drástica. E é interessante que quando ela fala assim com ele, acho que dá essa refrescada, né? Da memória um pouco de Davi assim, ele dá essa parada, ops, que bom que você veio falar comigo, né? Porque realmente eu ia matar todo mundo, não ia sobrar ninguém, né? Provavelmente, inclusive ela também, né? Mas ela vai com bastante humildade e com esse espírito mesmo de mansidão e tentar tornar o ambiente, né, apaziguar aquela situação. Ela vai lá e conversa com ele, mostra pra ele que ele não precisa fazer isso, né? E ele reconhece que realmente se ele tivesse feito isso, é fazendo justiça com as próprias mãos. E ela toma essa atitude que realmente sempre me chama a atenção nesse sentido de ser essa pessoa apaziguadora, né? Então é um exemplo bastante interessante que a Abigail deixa. Posteriormente, Nabal morre e depois a Abigail até se tornou uma das mulheres de Davi, infelizmente. Mas ela deu esse exemplo mesmo de humildade, né? E de ser uma pessoa realmente pacífica, né? Entendeu a situação e não, vamos lá tentar resolver e parar com isso, porque realmente vai ter, né, injustiça aqui, né? Vingança. Então isso não é interessante. O trecho-chave ali, pro pessoal quiser ler, né? Onde, digamos assim, o resultado de toda essa sensibilidade, de toda essa questão da conversa de Abigail, de, né, se capacitar pra isso, tá lá em 1 Samuel 25, 32 e 33, quando Davi fala pra ela, isso que tu acabou de falar, né, Débora? Só pro pessoal que quiser dar uma lidinha ali. Na verdade, lê o capítulo inteiro, 25, né? É interessante. Daí vai pegar todo o contexto, é legal, né? Todo o contexto. Ah, mas show de bola. Abigail, inclusive, né, uma breve pesquisa que eu fiz anteriormente, significa fonte de alegria, né? Ou... Sim, meu pai é alegria. Meu pai é alegria, né? My father is joy, né? É que eu tenho a Bíblia que eu vejo que é em inglês. Sim. Pra essa questão. Mas é exatamente isso mesmo. My father is joy. Mas é fonte de alegria, alguma coisa assim, né? Sim. Legal. Muito bom, muito interessante já esse primeiro personagem aí que nós temos, Abigail. Muitas vezes, realmente, é um personagem que não fica muito a cara, né? Mas ela foi realmente importante. Ele salvou o marido que, de certa forma, nem merecia a esposa que tinha, né? Não, eu fiquei pensando, como que ela casou com essa criatura, né? Mas eu imagino que naquela época as mulheres, né, não tinham muita escolha, então acho que ela meio que foi obrigada a casar com ele. Na verdade, Ed, ela salvou os dois maridos, quer dizer, o marido e o futuro marido. Porque senão o Davi ia cometer realmente uma loucura e quem sabe, né, talvez Deus em algum momento, né, sei lá, que impacto teria depois na vida dele, né, posteriormente, no chamado, enfim, não sei. Mas pediu pelo menos Davi de fazer algo, fazer uma injustiça, né? Com certeza. Isso aí. Vamos ao próximo, então. Thaís, puxa aí uma personagem aí que tu achou interessante para citarmos aqui, comentarmos. Olha, a personagem da Bíblia que atualmente eu mais gosto, por incrível que pareça, muda, né? Eu sou assim, a pessoa prefiro ser essa metamorfose ambulante que tem a velha opinião formar sobre tudo. Então, essa sim. Mas atualmente, hoje é a Débora. Olha só que coincidência. Olha! Sério? Eu olho e falo, meu, que mulher sensacional. Pra quem? Uma rápida sinopse? É isso, né, Ed? Isso. Faça a rápida sinopse? Débora era simplesmente uma juíza e profetisa na Bíblia. Antes de existir os reis, existiam os juízes que governavam lá a terra de Israel. E aí chegou uma época que tava todo mundo sendo mal e Deus falou, então, uma mulher vai ser juíza. E foi a Débora a juíza, que além de ser juíza, óbvio, era profetisa. Ela falava com as pessoas embaixo de uma árvore, porque naquela época, a tradição, os homens não podiam entrar nas tendas das mulheres sozinhos. Então, pra aconselhar melhor os homens, ela ficava ao ar livre mesmo. E aí tava tendo uma guerra lá de Israel, um rei que eu esqueci o nome, porque eu sou péssima com nomes. Jabim. Obrigado. Aí ela... eu vou contar da versão que eu conto, tá? Eu sou do Capão Redondo, então vai ser tipo humano mesmo, tá ligado? Então, beleza, interessante. Tá, beleza, Edson.
Aí chegou lá o parça dela e falou, olha, é o seguinte, os caras estão subindo aí, a gente vai morrer tudo. Ela, não, fica tranquilo, Deus não te falou que era pra você ir lá e matar os caras? Que tá com medo? Vai lá e mata os caras. Aí ele falou assim, não, peraí, você tem que ir comigo então, porque eu não vou sozinho. Por que ele falou isso? Porque ela era a mulher que tava ali com Deus, lado a lado. Então se ela vai comigo, Deus tá indo comigo e tá tudo certo. Ela virou pra ele, não, tudo bem, eu vou sim. E a morte do cara, que eu já esqueci de novo o nome, quem vai dar vai ser na mão de uma outra mulher. Quer dizer, ela falou de uma mulher. Provavelmente ele pensou que era ela. Sim, esse outro aí é o Cícera. Isso. Era o comandante do exército. Isso. Cara, gente boa, parceiro dela. Esse é o parceiro dela, né? O Cícero. Não, o Cícera era do outro inimigo exército. e Barak era o amigo da Débora. O amigo dela, o Barak, que me lembra até o Barack Obama, o nome. Isso aí. Não é tá verdade? Aí eles foram, parece que uma inundação, isso é Juízes capítulo 4, tá? Só que a explicação melhorzinha vem no capítulo 5. Aí mata todo mundo, só que já esqueci o nome de novo, gente. Cícera. Isso. Ele foge, pilantra, safado, sem vergonha, ele foge, pica-mula. Aí o Barak lá saiu correndo atrás dele, não alcança. Aí ele entra, acha uma tenda lá de uma mulher, porque assim, em Israel tinha várias tribos, né? Tinha uma tribo que não tava assim tão brigada com o rei. Ela, não, querido, pode entrar. E como eu falei, era proibido um homem entrar na tenda de uma mulher. Mas a mulher pilantra lá falou, não, pilantra assim, tá? No bom sentido. Foi esperta. Falou, claro, entra aqui, sinta-se à vontade. Aí ele entrou e ele ofendeu a mulher quando ele pede, segundo os costumes, ele pediu, então me sirva uma água, uma comida. Tava com fome e cansado. Isso é uma ofensa naquela época, tá? Quando você entra na casa de uma pessoa, você já espera que vai ser bem atendido. Você pedir pra ser bem atendido, pra ser bem recepcionado, é uma ofensa. Ela colocou uma coberta nele, deu lá um leite, não sei. Ele dormiu e ela foi lá e enfiou uma estaca na cabeça dele e matou o cara. E tudo se resolveu. A Débora regozija e canta. E tem aí uns 40 anos de paz e sucesso. Olha ali, hein? Sucesso! Sucesso! É interessante, Thaís, que eu tinha separado aqui, dentro ainda dessa história, a mulher que cravou a estaca na cabeça de uma criatura. A Jael? É, a Jael, exatamente. E eu ia ficar... na verdade, eu ia trazer assim, será que, né? Quem é ela, né? Porque, na verdade, ela não era judia, né? Ela não fazia parte da tribo de Israel, assim. Ela era casada, né? Com... mas eu acredito que, né, como ela conhecia, né? Eu provavelmente ouvia falar dos feitos de Deus pra Israel. Ah, desculpa. Ela era casada com a descendência de Moisés. Com os filhos com o sogro de Moisés. Era o Eber, né? Realmente era descendente desse Jetro em algum momento, né? E realmente é isso, mas ela não era, mas acho que provavelmente ela cria, né, em Deus, e eu acho que ela fez, né, esse ato de, né, exterminar, no caso que Cícera, o Barak estava à procura dele, e ele entrou na tenda dela, né, e do Eber, e ela acabou matando. Acho que é porque ela sabia que ele significava, digamos, a ferramenta, né, de julgo, no caso, sobre Israel, né? No caso, ele era do exército, né? Comandava o exército, no caso, né, a serviço do rei ali da região de Canaã. E aí, eu, na verdade, achei que seria até controverso, né? Porque, né, matar alguém, assim, é meio estranho pra gente hoje, né? Se entender com a cabeça de hoje, assassinar alguém é meio estranho, assim, né? Ainda mais com esse requinte, digamos, né? Enfia uma estaca, assim. Mas eu achei ela muito corajosa. Eu achei ela bastante forte, até no sentido físico mesmo, né, de fazer isso, porque eu acho que não deve ser fácil pegar um pedaço de pau e enfiar na cabeça de alguém. Mas ela realmente significou alguém que deu a vitória mesmo, né? Depois ela realmente, a Débora, ela exalta e fala Jael, que matou e que meio que deu a vitória mesmo, né? Exterminou o último que tava. Realmente eu tinha separado ela aqui também. Mas uma coisa que eu fico chateada quando eu vejo essas histórias, uma vez eu tava vendo uma pregação no YouTube de uma mulher que eu não faço ideia quem é, e eu já espero ter esquecido mesmo. Ela dizia o seguinte, ela começa a falar, o capítulo 4 começa a falar de Débora, e uma das primeiras características de Débora é que Débora era casada com fulano que cita o nome dele uma vez só. Sim. Só. Mas essa é a parte mais importante pra essa mulher. Porque, ó, antes de ela ser profetisa, antes de ela ser juíza, antes de ela ser uma pessoa escolhida por Deus, ela era esposa, mulher dedicada do lar. E eu, gente, a mulher foi magnífica, ela foi grandiosa, mas o que é importante, ela ser esposa
esposa, porque é isso que importa pra mulher, ser esposa. Mas esposa, quase toda mulher é, mas juíza de Israel, só Débora foi, né? Mãe. Exatamente. Pelo menos a única juíza, a única que a Bíblia cita, né? De mulher. Bom, vamos dizer que é. Vamos aumentar mais a bola de Débora aí. Mas realmente, nesse tempo nos primeiros livros ali da Bíblia, né? É ela que tem um peso de autoridade mesmo, né, sobre um grupo de pessoas, das pessoas ser consultada para determinar algum tipo de decisão, é ela que aparece, né, realmente, é a única que tem um papel bastante importante. Não, mas Débora tem uma posição muito boa, uma posição não, mas é uma motivação né, de liderança, né, que ela foi uma líder muito boa, vamos dizer assim, eu não sei outra palavra, influente. Ela se coloca como mãe, né, ela se coloca como mãe de Israel, né, e ela se refere assim, né, no sentido de manter todo mundo junto e ter paz mesmo, né, nesse período que ela esteve. Não, porque ela vai lá, os caras todos com medo, não vamos ganhar, ela vai lá, não, vocês vão ganhar, motivando, sabe, incentivadora. Sim. E não só porque ela é profetisa, mas eu creio, assim, essa questão de saber que Deus estava com ela, obviamente, com ela não, com o povo de Israel, né, com eles. Sim. Mas provavelmente Deus, obviamente, mostrou pra ela, mas ela confiava em Deus. Sim, com certeza. Porque senão, tipo assim, Deus fala pra ela, será que Deus vai mesmo conseguir nos tirar das mãos dos cananeus? Não, ela não duvidou de Deus, né? Então, tanto é que foi comentado, né, tipo, ela sabia já do plano de Deus, mas não sabia como, não sabia de que forma, né? Estava lá esfumaçado lá como Deus ia fazer. E depois acabou usando Jael, essa mulher corajosa aí, que, né, porque já pensou, que nem a gente falou, né, Débora? Se ela vai martelar o cara, né? Nossa, ai, que bonito. E ela erra. E aí o cara acorda. O que acontece com o Jael? Realmente. Mas ela foi habilidosa. Imagino que eu não posso atacar a pessoa, né? Por isso que ela teve esse jeitinho, né? Bom, tem uma diferença aqui, talvez, de força, né? No meu caso, imagine que era a Jael falando. Então, eu tenho que trabalhar essa situação. Então, ele pediu água. Vamos dar uma coisa mais tranquilinha pra ele. Vamos dar leite, né? Ele pediu outra coisa. Vamos dar uma coisa bem melhor. E ele também tava cansado, né? E aí, ele aproveitou realmente o sono. Ele tava com sono muito profundo. Então, foi agora, ainda não tem como errar. É isso. Ela preparou o negócio. Inteligência também, né? A inteligência dela saber de não se ofender naquele momento. Talvez se ofendeu, mas tipo, de saber segurar, né? O impulso, né? Não ser impulsiva pra aguardar o momento certo, né? Sim. Então, interessante. O que mais que vocês me trazem de personagens? Porque hoje o programa é de vocês. Uma outra pessoa, eu acho que, assim, eu não tenho talvez tanto, assim, mas talvez a gente possa, só esclarecendo, eu não sou teóloga, eu imagino que a Thaís também não seja. É isso, Thaís? Não sou. Professora de matemática. Não somos, então a gente tá aqui, né, fazendo as nossas conjecturas e tal, não extrapolando muito, mas, assim, tentando o que a gente imagina, né, quando a gente vê as pessoas. Com certeza. Porque tem outros nomes, por exemplo, igual Zípora, que foi esposa de Moisés. Imagine o que essa mulher, ela, sabe, o que ela teve de passar. Provavelmente deve ser uma pessoa paciente em termos, né? Tem uma passagem que ela mostra um pouco de fúria, assim. Mas acho que, no geral, ao longo da vida, ela foi uma pessoa com uma paciência extrema. Ela teve de ficar um pouco afastada do marido, porque o marido estava fazendo, né, cuidando de milhões e milhões de pessoas, né? Pessoas super agradáveis, pessoas super satisfeitas, pessoas agradabilíssimas, né? E aí ela teve que ficar longe do marido e fica com os filhos ali longe, ou imagine que quando ela estava perto, porque em alguns momentos, né, a Bíblia fala que o Jetro foi e levou a esposa, levou os filhos e tal pra perto de Moisés. Eu imagino que ela é uma pessoa com uma paciência, assim, no sentido de estar perto de, né, ter que ir perto de uma pessoa que não era muito dela, né? Ela teve que meio que compartilhar um pouco de Moisés, e Moisés a gente tem algumas passagens que a gente vê que ele estava cansado, às vezes nem conseguia, né, administrar
tão bem que chega o sogro dele e fala, não, faz assim, que você vai descansar e não vai ter tanto peso sobre os seus ombros igual você tá fazendo, né? Então ele tinha uma responsabilidade muito grande. Eu acredito que ela é uma pessoa de muito equilíbrio, pra não desequilibrar ele e ele também não deixar de fazer o que ele tinha de fazer, que era uma tarefa bem árdua, né? Não gostaria de estar no lugar dela, assim. Mas infelizmente a Bíblia não fala mais dela, assim. Infelizmente eu queria ter ouvido mais, porque eu imagino que ela era uma dessas mulheres incríveis, assim, né? No sentido de serem com alguns exemplos e coisas a passarem também, né? Eu imagino quando Moisés sobe no monte e não volta, e não volta, e não volta. Nossa! Aí, tipo assim, Zípora lá esperando e sofrendo bullying das esposas dos outros caras. Né? Não, porque o teu marido nos trouxe aqui, culpa dele, ó, agora a gente tá no deserto, comendo esse maná aí. Coitada da Zípora. Eu imagino que ela era uma pessoa ótima. Na verdade, você falando de Zípora, me faz lembrar que ali em volta de Moisés, parece ter muitas mulheres que potencialmente fortes, tipo, tinha Miriam, tinha a própria mãe de Moisés, a princesa, a mãe adotiva de Moisés também. São várias mulheres que você fala, poxa, parece que tem várias coisas incríveis pra contar pra gente. Sim, exatamente. Miriam, ela foi importante também ali, né? Por causa de Miriam é que existe Moisés. Isso tem que ser falado. Ah, sim, com certeza. Eu pensei que você ia falar, por causa de Miriam que existe o Ministério de Louvor. A justiça é muito injusta, Rogerinho. Não, mas eu quero dizer assim que ela, tipo, meio que, de certa forma, ela liderou junto com Moisés e Arão o povo, né? Miriam tava lá, né? Miriam, quando, tipo assim, a Bíblia fala que ela ia dançando na frente da arca, então ela era uma peça importante ali não era Israel ainda, né? Do povo hebreu, né? O povo hebreu ali no deserto. Mas, como eu disse, se não fosse ela pegar o irmãozinho lá, colocar no cesto e enviar lá pra filha do faraó, né? Não teria Moisés, não teria, né, Moisés salvando o povo, porque Deus ia dar um jeito, né? É ela que dá a dica, né? Você tá precisando de uma pessoa, de uma ama, né? Alguém que tá dando leite pra alimentar essa criancinha que você acabou de tirar. Eu conheço uma pessoa, né? E vai lá e busca a mãe e a mãe cuida do bebezinho ainda, né? De Moisés, assim. Que tem essa história, né? Exatamente. Daí entrega na própria mãe. Claro, ela também, assim, ó, pessoal, a gente tá falando aqui pontos positivos e top, assim, das personagens. Não vamos pensar que elas eram perfeitas, né? Os homens, as mulheres da Bíblia, todos são imperfeitos, exceto Jesus, né? Jesus é perfeito. Esse não temos que falar. Mas as mulheres, obviamente, tipo, Miriam, ela criticou a liderança de Moisés. Mas o que a gente tá hoje analisando são os pontos que a gente pode aprender com essas mulheres, né? Então, essa questão de, por exemplo, Miriam, né? Lidar sob pressão, eu tenho que ir lá logo, e quando ela chega lá, pensamento rápido, planejamento, né? Estratégico, né? Essa é Miriam, né? Quem mais podemos citar aí, de mulheres importantes? Eu posso ir na contramão do que você estava falando agora? Pode. Eu vou citar uma mulher que a gente aprende com ela fazendo tudo que ela não fez. Opa! Ótimo. Eu acho que é uma mulher, assim, que também é muito forte na Bíblia, mas ela usou a força dela para um lado ruim, é Jezebel. Eu pensei que ia falar dela, o demônio da Bíblia, né? Ela é bem ruinzinha, cara. Nossa, meu Deus. Pra quem não sabe de Jezebel, ela era uma fenícia, mas casou com o rei de Israel. Só que o nome Jezebel significa Baal exalta. Baal é um deus pagão. Então, óbvio que ela era pagã. E ela era sacerdotisa. Então, ela começou a mandar em Israel como se fosse ela, a líder da parada ali religiosa. E quando veio Elias, um profeta que ninguém sabia quem era, ela falou, meu querido, quem é você na fila do pão? Quem manda aqui sou eu. E começou as tretas. Ela começou a infernizar o rei, que eu sabia o nome dele até um pouco tempo atrás. É Acabe, né? Isso, Acabe. Isso. Ela começou a infernizar Acabe, falando que ele não podia fazer o que ele estava fazendo. E ficou atazanando, sabe? Aí, a minha crítica assim, é que às vezes temos mulheres importantes na Bíblia. E até mulheres são capazes de fazer coisas boas e coisas ruins também. Não só fazer um pão, né? Cuidar das crianças, mas também de fazer a cabeça do rei para acabar com Israel.
Olha só como mulher é poderosa. Acho que não era uma boa lição essa, né? Esse é o contrário. Então, é o contrário de uma abolição. Boa, ok. Ela queria destruir todos os sacerdotes de Deus, né? Vamos dizer assim, né? Os representantes de Deus de Israel. Ela queria matar todo mundo. Na verdade, ela acabou eliminando, né? De certa forma sistemática, ela foi eliminando aos poucos, né? Uhum. Mas o errado nessa história é que a gente sempre coloca a culpa, lembrando, né, da minha formação cristã, toda vez que eu vejo alguém falando, sempre coloca a culpa em Jezebel. Mas ela era fenícia. Ela era uma sacerdotisa de Baal. O nome dela significa Baal exalta. Por que raios Acabe casou com ela? Tá errado o Acabe! Tá errado isso daí, tá ok? Ai, Jesus. Eu fico imaginando a Jezabel querendo matar o Elias, sei lá, os outros sacerdotes, chegando pro Acabe. Acabe logo. Meu Deus, que piada horrível. Nossa, essa aí foi péssima. E já que estamos falando de mulher ruim, eu vou falar uma injustiçada aí, né, que é Eva, né? Isso, verdade. Eu queria puxar esse gancho. O que vocês acham? Coitadinha, ela, né? Que ela é? Vilã ou não? Pois é. Enfim. Todo mundo fala que a culpa do pecado é de Eva, mas eu bem sei que a Bíblia fala que os olhos dele só se abriram, né? O pecado só foi consumado, digamos assim, quando Adão comeu do fruto. É que assim, no meu ponto de vista, tá ok? Aí é tipo, é minha opinião e ninguém discute, né? É isso que eu tô querendo dizer. Enfim, Eva pecou quando ela comeu. Fim, acaba aí. Adão pecou quando ele comeu. Fim, acaba aí. Com certeza. Pronto. Eu não sei o que Deus faria se só Eva tivesse pecado. Eu tenho algumas visões sobre isso, algumas ideias, algumas opiniões, mas uma opinião formada, uma certeza, eu não sei. Mas talvez Deus traria uma outra esposa pra Adão. Não sei. Mas cada um é responsável pelo seu pecado. E isso é uma mania de ser humano, tá? Ficar querendo jogar a responsabilidade por cima do outro. Por exemplo, o meu querido homem vê uma mulher de saia curta e fica olhando. A culpa é da mulher que tá de saia curta. Por mais que a Bíblia fala que é para o homem arrancar o seu olho e jogar fora. Mas a culpa é da mulher que tá de saia curta. Entendeu a ligação? Entendi. Mas assim, ó, a gente pode citar aquilo que tu citou da ruim ali daquele pregador lá, daquela pregadora, na verdade, que falou sobre Débora, que Eva, muito importante, ela foi a primeira esposa, né? Não, agora eu tô sacaneando agora. Eu acho que deu o horário, né? Mas eu vejo assim que Eva, eu creio assim que realmente ela pecou, ela errou, mas é que muitas vezes o pessoal fica colocando a culpa toda em cima da Eva, né? Eu concordo contigo, assim, Eva errou, né? Adão errou. Ambos sabiam que não podiam, né? Ambos sabiam. Mas ambos também têm a sua dose no pecado. Obviamente que Jesus quando fala, Paulo quando fala, acho que é mais Paulo que fala, que por meio de um homem entrou o pecado e por meio de um homem saiu o pecado, não é citado a Eva. Mas creio que a questão é que sim, Adão foi o primeiro, né, que foi criado. É isso que eu ia falar, ele é um protótipo, né, da humanidade mesmo. Então, meio que tem esse peso no sentido dele ter tomado a decisão, acho que é... Porque eu acredito que Adão ouviu isso do próprio Deus, assim, foi algo muito direto. E eu acredito que talvez Eva, ela tenha, né, estão ali conversando com Adão, olha, Adão acho que foi mostrar, né, olha, temos tudo isso aqui pra gente e tal, e só tem essa árvore aqui que, né, segundo Deus, a gente não pode comer e tal, mas é porque Adão realmente, além de ter o protótipo, ele ouviu eu acredito que ele ouviu do próprio Deus mesmo, né, acho que Eva não teve isso, né, eu tô, né, assim, falando isso não tá na Bíblia, né, eu acredito que foi assim, Eva tenha ouvido de Adão, e Adão ouviu isso do próprio Deus, e ele ter, né, desobedecido algo que foi tão direto, né, foi tão cara a cara, e ele não deu ouvido, enfim, resolveu fazer o contrário, que eu acho que tem esse peso maior, né, mais sobre Adão ainda do que Eva, mas enfim, acabam vendo o contrário. É porque a minha visão é um pouquinho diferente. Eu imagino que quando Deus criou o homem e a mulher lá no sexto dia, não foi no dia sétimo, dia descansou, e aí depois, na próxima, vamos dizer, segunda-feira, eles pecaram, não acredito que seja assim, tão rápido, entende? Teve um passar de tempo nesse daí. Eles tiveram que dar nome pra todos os animais. Né? Então, por isso mesmo. E aí eu acho que nesse período Deus caminhava com eles ali no jardim, conversava, trocava ideia como cara a cara, entendeu? Eles tiveram essa oportunidade. Por isso que eu acho que Eva sabia da própria voz de Deus, o que podia e que não podia fazer. Eu acredito que Eva conversava com Deus ali também, no jardim, entende? Mas eu acho que quando a Bíblia usa essa questão de por um homem o pecado
pecado entrou e por um homem o pecado sai? Foi isso que ele falou? Que o Ed falou? Isso, por meio de um homem, no caso Adão, o pecado entrou na humanidade. Por meio de um homem, no caso Jesus, o pecado, então, ele sai do homem, né, da humanidade, ele é pago, né? Eu acredito, e aí, assim, como eu disse, eu sou uma metamorfose ambulante, então pode ser que amanhã eu mude de opinião, descubra novos ares e mude de opinião, mas até agora eu acredito que Deus diz isso porque Adão foi o último a pecar. Enquanto fosse só, precisava do casal pecar. Então, enquanto foi só a Eva pecando, a gente pode dar um jeito. Não sei que jeito, tá? Não sei. Mas a gente dá um jeito. Mas quando Adão pecou, falou, agora pecou os dois, fechou, vamos fazer o plano da salvação agora. Que, na verdade, eu acho que também já estava feito. Enfim, entenderam? Exatamente. Sim, deu pra entender. Às vezes eu acho que eu fico confusa. Não, exatamente. É por isso que daí agora eu complemento, por causa que quando Deus faz Eva a partir do homem, de Adão, né? E depois depois a gente vê a demonstração do casamento, né? Que eles se tornam uma só carne, né? Eu creio que Adão e Eva é a demonstração da imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança completa de Deus, não apenas um único, né? É preciso digamos assim, essa união, né? Ambos são, né? Então, ambos são imagem e semelhança de Deus, né? Não só Adão, não só Eva. Tipo, Deus não é homem, né? Deus não é mulher, né? Ele é essa complexidade, né? Vamos dizer assim. Deus é Deus. Deus é Deus. Mas aí, assim, como eles são uma só carne, concordo contigo quando fala, ambos tiveram que pecar, né? E aí, nisso, a gente vê um ponto importante de representação, de que a gente pode aprender com Eva e com Adão também, né? No caso, com ambos, né? Que é a própria questão do casamento. O casamento, ele necessita que alguns ingredientes, por exemplo, para que ele seja um casamento sólido, né? Como o comprometimento um com o outro, a comunhão com o outro, a unidade dos dois, a ausência de vergonha, tudo que a gente vê lá em Gênesis 2, né? Que eles estavam juntos, eles viviam juntos, eles se amavam, se relacionavam, né? Eles eram companheiros, né? Um auxiliava o outro, né? Claro que lá só fala de que Deus faria a esposa para ser auxiliadora de Adão, né? Mas a gente não sabe como que viviam mesmo, né? Tem poucos detalhes. Mas posso falar um pouco desse negócio auxiliadora? A gente tem que lembrar que o grego, hebraico e aramaico, ele tem poucos verbetes comparado ao português. Certo. Então, a gente, quando na tradução de um texto original para nossa língua, a gente perde muita coisa. Eu não posso afirmar que a auxiliadora é esse papel rebaixado, entende? Como um homem que traduziu a Bíblia há um tempo atrás traduziu. A gente tem que ver o original para poder ver todo o contexto e a complexidade do negócio. Isso é muito complicado. Então pode ser que lá não esteja falando bem isso. Eu vejo assim, Adão, ele foi criado para administrar o Éden, né? No início, né? Então eu vejo Eva como uma auxiliadora no sentido de co-administradora do Éden. Tipo uma sociedade, entendeu? E não tipo um auxiliar de escritório. Tem aqui o chefe de escritório e aqui a auxiliar de escritório. Isso. Eu vejo ela como uma co-administradora. Ela é o braço direito. Mas não que Adão é mais importante que ela, né? Eu vejo que Deus se relacionava com ambos da mesma forma. Pelo menos é dessa forma que eu vejo. Qual mais personagem aí nós vamos ter aí pro nosso podcast? Eu acho que a gente pode comentar sobre a mulher cananeia, ou a Ciro-Fenícia, né? Dependendo de onde a gente tá lendo do livro. Essa já é né? Já tá lá no Novo Testamento. E a gente não tem o nome dela, né? Gostaria de saber qual era o nome dela. Mas é uma mulher que ela se encontra com Jesus, né? E ela vai, na verdade, em busca na verdade, fazer um pedido de socorro, né? Porque a filha dela estava endemoniada, né? Tinha um espírito lá que atormentava a filha dela. E Jesus chega nessas cercanias ali de uma cidade lá que tinha herdeiros aí herdeiros não, como é que é? Enfim, descendentes, né? Sírio-fenícios. E ela, né, ouve falar de Jesus e ela vai atrás dele, começa a clamar, né? Presta uma adoração a ele e pede: Jesus, a minha filha, ela está endemoniada e eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa, né, por ela. Mas aí é engraçado que a gente, ao primeiro momento, eu confesso que eu leio essa passagem com um pouco de angústia, assim, né? Porque aí Jesus simplesmente não fala nada, né? Ela tá ali, socorro, a minha filha está endemoniada, eu preciso que o Senhor me ajude. Mas ela não fala, ela falou com muita humildade, né? E aí Jesus simplesmente ignora, como se, né, entre aspas, né, estivesse ignorando o que ela estivesse pedindo, né? E continua andando, e os discípulos também já estavam se incomodando. Falou: Jesus, né? Despede ela porque ela vai ficar pedindo e falando enquanto o Senhor não falar alguma coisa.
coisa. Aí Jesus começa um diálogo com ela e fala, mas por que eu deveria atender o seu pedido? Eu tô aqui pelo povo de Israel. Ele faz essa metáfora, né? O pai não vai tirar dos filhos pra dar para os cachorrinhos que ele tem. E aí ela, né? Meu Deus, se eu tivesse ouvido isso, eu já tinha ido embora, né? Falei, então tá bom, Jesus, estou indo embora. Mas ela não era qualquer uma, né? Não. Ela é muito sábia. Não era como eu. Meu Deus do céu, ela não era como eu. E ela fala, não, Jesus, é exatamente assim. Os pais realmente não vão tirar dos filhos pra dar pro cachorrinho. Mas os cachorrinhos também, eles acabam comendo também daquilo que sobra, né? Então ela tem uma insistência, mas com respeito por Jesus, que Jesus fala, que fé, né? Uma mulher de fé, e simplesmente despediu, pode ir porque o que você pediu já está feito. E quando ela chega, né, em casa, a filha dela estava sã, estava curada, livre do espírito maligno que a atormentava. Mas aí essa mulher, o que deixa, né, de grande exemplo é realmente essa humildade. Gente, meu Deus do céu, eu não seria como essa mulher, eu já tinha ido embora. Eu falei, como é que Jesus fala assim, né? E ainda tá chamando de cachorrinho, e não sei o que. E não foi, Jesus não estava chamando desse jeito, né? Ele só estava fazendo algumas comparações e tal, mas ela, com toda a humildade, ela faz esse pedido, né, insiste, né, e fala, Jesus, realmente eu não sou nada, né, eu não sou desse povo de Israel, eu sou uma gentia mesmo, não mereço nem um pouco da misericórdia de Deus, mas eu estou aqui porque eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa, e é só o Senhor mesmo que pode fazer. E então Jesus atende e fala, né, mulher de grande fé, e aquilo que ela tinha pedido, o Senhor a atendeu. Então realmente é uma persistência, né, mas não é uma persistência, meu Deus, eu quero isso e acabou, né? Primeiro que ela nem estava pedindo por ela, né? Ela estava pedindo pela filha dela, e com uma humildade e reconhecimento a quem ela estava pedindo, né? Que ela não merecia esse tipo de atenção, né? Mas Jesus, né, como um Deus misericordioso e bom e bondoso, acabou atendendo, né? Mas é um exemplo de humildade e de persistência muito grande, assim. Infelizmente a gente não tem o nome dela, mas a gente tem essa passagem, né? Tá em Marcos 7, 24 ao 30 e Mateus, capítulo 15, do 21 ao 28. Se alguém tiver, né, curiosidade de ler, esse é o trecho que narra essa passagem onde passa essa mulher, né? A mulher cananeia ou sírio-fenícia. É isso que todos nós, como cristãos, precisaríamos ser, né? Tipo, entender que precisamos de Jesus, né? Pra nos curar, né? Somos dependentes dele, né? Essa mulher aí, realmente, ela nos dá uma grande lição de fé, como tu comentou, né? Exatamente. E sabe que, pegando um gancho de mulheres que não tem nome, tem a mulher samaritana também, né? Que conversa com Jesus no poço. Essa mulher também, ela demonstrou, digamos assim, não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo ali, diferente, estranho, cultura, um judeu falando comigo, né? Ela era samaritana, sabe? Eu sou mulher também, como assim? E de repente ele começa a falar... Mas ela parou pra ouvir, né? Ela parou pra ouvir, de repente ele começa a falar de uma água que não vai mais dar sede, e ela diz, não, eu quero, imagina, quero saber o que é isso, e aí ela começa a tirar dúvidas com ele sobre o local de adoração, de repente ela percebe quem está na frente dela, ela diz, não, mas esse é o Messias, e ela vai lá e chama todo mundo, e Jesus evangeliza por causa daquela mulher, né? Então eu dei uma breve resumida aí na história dela, né? Mas também é uma mulher, assim, que não se tem um nome, mas que fez um grande serviço, né, para aquela cidade, né? E também ela se reconhece, né, em humildade também, né, perante Jesus, né? Outra que não tem nome, que Jesus para, né? Ele tá ali falando com aquele monte de homem que não tem o que fazer e não tava entendendo o que ele tava falando. Aí ele vira e vê uma senhora, uma viúva, né, dando uma oferta, né? E Jesus sabia que ela não tinha nada, e tudo que ela tava, as moedas que ela tava depositando ali, era tudo que ela tinha, né? E não tem o nome dela, né? Só Jesus, ela tava passando ali. Mas é um exemplo de uma pessoa com total desprendimento, né? Das coisas, assim. Eu não tenho nada, mas eu sei que é pra casa do Senhor, então eu vou trazer aqui. E aí Jesus chama meio que a atenção dela, né? E é só uma que traz um exemplo, assim, e acabou, e não tem nome, e foi. Mas ele usa ela como exemplo pra mostrar pra eles, olha, ela tá dando tudo o que tem, né? Tudo que tem. Então não é pra qualquer um, né? Ah, uma outra que eu lembrei que eu separei. Tá em Provérbios 31. Ah, mulher virtuosa. Sim. Quem acharás? Inclusive, só pra citar, temos um episódio sobre isso, link no post. Primeiro link no post.
a primeira vez ouvindo assim, gente. Isso. E, na verdade, todo esse discurso sobre uma mulher virtuosa é uma mulher falando, né? E é a mãe do rei Lemuel. Nossa, eu nunca tinha me tocado disso. Explosão na mente agora. É uma mulher falando sobre como é ser uma mulher. E esse rei Lemuel, as pessoas, né, pelo pouco que eu li, não se sabe exatamente se era um rei mesmo, ou se era o próprio Salomão com outro nome, né? Enfim, tem todas umas histórias. É meio nebuloso, né? Nebuloso sobre quem é esse Lemuel, mas tá lá escrito que é conselhos, né, da mãe para esse rei Lemuel. E aí ela traz de forma básica 3 conselhos para ele, né? Para ele não se dar a bebida, né? Enfim, só dar bebida para quem realmente é uma pessoa que tá trabalhando muito, que tá precisando de alegria, e ela fala para não usar essa autoridade, né, de forma abusiva, e usar essa autoridade que ele tem, se preocupar de atender a quem precisa, de atender o necessitado, ajudar quem realmente está precisando. Então, né, falando bem de forma resumida, ela dá vários conselhos que para nós são super mega importantes, né, pra gente. E fora sobre esses conselhos, né, de como que seria uma mulher, que a mulher não é uma pessoa que tá ali só, né, no caso, nesse contexto, daquele contexto, para as mulheres, a participação dela era muito mais doméstica, né? E ela fala, mesmo nesse doméstico, não é só estar ali, né? É realmente correr atrás, é trazer sustento. Ela fala que é uma mulher que se preocupa e abre a mão para atender os famintos, para atender quem está necessitado. Então ela fala uma série de coisas que são muito importantes e atuais. E pensando sobre ela, né, que a gente não sabe quem é essa mulher, mas as palavras dela chega até a gente hoje, né? E são conselhos super válidos, né? Coisas que a gente precisa se atentar ainda hoje. E eu fico me perguntando, né? O que eu tenho que vai ser passado para, óbvio que, né, para gerações tão grandes assim, e quem sou eu? Mas a gente tem que se preocupar com aquilo que a gente fala para as pessoas, com aquilo que a gente tá passando. E isso tem que ser algo bom, né? Que vai ficar e vai permear a cabeça do seu filho, do seu neto, e enfim. É uma coisa que tem que passar. E foi uma mulher falando sobre isso, dando esses conselhos, né? E são conselhos que não se perderam, não foi coisa trivial, né? Provavelmente são coisas... Ela estava falando daquilo que ela realmente era, provavelmente, né? E então, provavelmente, você tem todo o exemplo. E são coisas que são passadas, vão chegando, vão passar as gerações, a gente vai passar, a Bíblia vai estar aí, e as palavras delas vão continuar passando, outras pessoas vão ouvindo, e são coisas que a gente precisa realmente, né, meditar, assim. E aí eu me peguei me pensando sobre isso, né? O que eu deixaria de conselhos para as pessoas, se realmente eu tenho algo tão bom como ela falando para uma autoridade, né? No caso era um rei. E ela, né, que a gente infelizmente não sabe o nome, tem as suas palavras ecoadas, mesmo sem saber quem é o nome dela, mas as coisas que ela falou, né, estão aí, né? Perduram. Eu acho interessante ter homens e mulheres na Bíblia que a gente não sabe os nomes. Porque às vezes a gente fica falando os feitos de Moisés, os feitos de Davi, e a gente coloca como fossem feitos dessas pessoas mesmo, e não de Deus, entende? Sim. E a gente dá importância, às vezes, tipo, eu preciso fazer algo importante. Por quê? Porque eu quero ser importante. Ser tipo Alexandre o Grande. Eu quero que meu nome seja lembrado pelo resto da vida. E aí me lembro uma música do Arraiz que fala que eu quero que meu nome morra com o meu corpo. Sim. Porque o que importa não sou eu. Os meus feitos não são meus, são de Deus. Então, eu não sou nada. Eu só quero ser uma bacia pra Deus usar do jeito que Ele quer. Entende? Então, essas pessoas sem nomes pra mim são importantes. Porque a gente lembra muito mais o que eles fizeram do que deles em si. É detalhe importante mesmo. E tem uma personagem que eu acho importante, que é Marta, a irmã de Maria. Opa, e não Maria! Opa! E não Maria. Mas a Marta, pra mim, é a mulher que nós somos hoje. Somos mulheres que estão correndo, sempre na luta, sempre... Só pra lembrar, Marta é a mulher... Jesus foi na casa delas e Maria simplesmente largou tudo que tava pra fazer pra ouvir Jesus com o meio dos homens. Aí Marta chega e fala assim, mulher, o que você tá fazendo aí, querida? Olha a louça pra lavar, comida pra servir. A gente tem que servir todos os homens, bora. E Maria fala que, Jesus tá aqui, eu quero ouvir. E Jesus fala pra ela, ela tá aqui certa. Tá aqui ouvindo. Tu tá aí porque quer. Fazendo as coisas porque quer. E Marta, pra mim, é a mulher que a maioria das mulheres são hoje. A gente tá preocupada com um monte de coisa, com todas as nossas tarefas. A mulher de hoje em dia agregou tarefa ao seu dia a dia. Hoje ela tem que cuidar da casa, tem que cuidar do filho, tem que trabalhar fora. E a gente esquece de ouvir Jesus.
A gente esquece de ser Maria. É verdade. Aí vocês falem pra vocês, porque eu sou homem, né? Então, eu não posso opinar sobre isso. Lembrando que, agora, já que é assim, a gente fala por nós mesmos, Sim. lembrando que Marta tava lá correndo, fazendo todas as atividades, porque os homens estavam tudo lá folgadão também. Porque se todo mundo fosse lá e ajudava, todo mundo terminava rapidinho e todo mundo via Jesus. Mas não, tem mulher aí pra isso. Não, eu quero dizer assim que hoje vocês vivem na correria, né? Eu não posso dizer assim, hoje vocês vivem assim porque eu não sou mulher. Eu sei que eu, como homem, vivo na correria, né? E eu concordo que nós, homens, nós também devemos ser um pouco mais Marias, né? É isso que eu quis dizer. Não, assim, eu tava só te zoando. Eu sei que tava me zoando, mas vai que, né, fica mal aí, pega mal. Daí vão começar a me acusar e começam a atacar aí minha casa. Muito bem, pessoal. Considerações finais. Então, o que a gente finalmente considera? E vamos lá, então. Eu gostaria de chamar agora a ordem inversa, né? Primeiro, Thaís Xavier, nos diga aí o que você considera finalmente e depois já diz aí pro pessoal onde é que podem te encontrar. Olha só, vocês podem me encontrar lá no pupilasembrasas.com.br. Eu repito, pupilas em brasas e não é pupilas dilatadas, ó, tá ok? Olha então, link no post pra vocês poderem conferir, né? Bom, Thaís, muito obrigado aí por participar conosco. Obrigado pelo teu tempo. Eu que agradeço. É uma honra. É a primeira vez que eu participo de um podcast fora do Pupilas. Por favor, me convide mais vezes, mesmo com todo o trabalho que eu vou dar pra edição, tá? Uhum. Mas estamos à disposição. Eu gosto quando o pessoal vem aqui e diz que pode convidar de novo, estou à disposição e tal, porque daí eu convido mesmo, tá? Porque eu realmente preciso de pessoas pra gravar comigo, tá? Olha, não sou eu que vou meditar, meu querido. Pode me chamar à vontade. Falar aqui é fácil, difícil é editar depois. Exatamente, verdade. E já que tu tá lá no Pupilas, manda um recadinho pro Léo, que eu sempre peço pra mandar, pra ele que eu ainda tô esperando um dia pra mim conseguir marcar com ele, porque todas as vezes que eu tentei convidar ele, nunca deu. O Léo é um fujão. Ele joga pro Adriano, joga pro Nito, mas ele mesmo, ele é um fujão. É um medroso. Ele tem medo. É isso. Fala aqui mesmo. Da vida. Mas já eu. Mas é isso aí. E também, agora a vez da Débora, por favor, suas considerações finais e também onde é que o pessoal te encontra aí. Então, eu acho que consideração final, gente, o que eu tinha de falar no episódio é isso aí. Mas agradecer o convite, é sempre legal, né? Participar, gravar, é bem legal, eu gosto muito. E agradecer novamente, e eu estou lá no Salada Cult. O Salada Cult, na verdade, como os meus queridos patronos e donos daquele site maravilhoso, é um conglomerado, então tem vários podcasts lá. Então se você gosta de coisa mais jornalística, tem o A História, tem Salada Mix falando sobre cultura pop, a gente tem o Super Pocket Show, que às vezes eu participo mais, que fala sobre qualquer coisa e de nada ao mesmo tempo. Enfim, tem o The Best Life, então lá tem vários podcasts que se o pessoal quiser ouvir. E é isso, né? Agradecer, estamos aí, mas assim, não sou a melhor convidada, assim, mas se não tiver ninguém, a gente pode cobrir aí alguns convidados, tá, Ed? Não, imagina. E é isso aí, agradecer. Valeuzão. Não, imagina, ambas trouxeram muita qualidade de episódio e não posso esquecer, link no post aí do conglomerado de podcast que é o Salada Cult. Muito obrigado também, Débora, pela sua participação, o seu tempo aí que você investiu aqui conosco. E sim, eu também concluo aí que na Bíblia nós podemos aprender muito com homens e mulheres, né? A gente tem que entender uma coisa, que Deus, ele não fazia diferenciação de sexos, porque a gente pode perceber na Bíblia que Deus usou tanto homens quanto mulheres em tarefas muito importantes e não demonstrando que homem era mais importante, mulher era mais importante. Então a gente vê grandes exemplos aí, né? E a gente percebe que pode aprender muito com essas mulheres, e não só as mulheres aprender, mas os homens também, né? Que nem eu falei antes, né? Pô, a gente tem que ser, muitas vezes, a gente tem que dar uma desacelerada e ser mais Maria, né? Na nossa vida aí, que nem foi citado. Então, que a gente possa refletir, né? Quando a gente olha uma mulher, mesmo que ela não tenha nome, né? Ou até um personagem qualquer, que a gente possa refletir e perceber ali o que a gente pode aprender e também mudar na nossa vida, porque só aprender não adianta, né? Tem que aplicar, né? Então é isso, né, pessoal? Pra quem ficar pra de feedback, até daqui a pouquinho. Pra quem não fica, então, até o próximo episódio. Até mais! Atenção, você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado. Estamos na área de feedbacks do PNB. Uau!
Fantástico, Dandeco, eu aqui e você outra vez. Pois é, nunca desafinamos. Olha só, né, Dandeco? E vale lembrar o nosso feed sem desafinar. Claro, é o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. E você também pode assinar e nos avaliar no iTunes, dando as estrelinhas, pesquisando lá no iTunes mesmo, ou acessando pelamordedeus.org.br/iTunes. Você também vai nos achar aí nos diversos agregadores. Basta pesquisar por PADD ou Pelo Amor de Deus. Você vai nos achar. Dandeco, vamos aos feedbacks do episódio anterior. Nós falamos sobre ser amigos de Deus. Quem que foi o primeiro? Opa, como sempre, ele é o Lourival Gonçalves. Muito bem, Lourival Gonçalves. Muito obrigado pelo seu feedback. Veja só, Dandeco, né? Deixou isso parabéns ao Abner Lobo, que faz parte lá dos PiaCast, que está fazendo 3 anos, olha só, fez agora recentemente aí, né, Dandeco? Então fica os parabéns, Muita né? declaração de amor. Fica os nossos parabéns também, né, aqui do Pelo Amor de Deus, eu já dei os parabéns pra eles lá, mas fica aqui, renovado aqui os parabéns, Abner Lobo, que não esteve presente nessa área de feedbacks, mas o Lourival aí, né, galera aí da área de feedbacks se unindo aí, né, esse companheirismo, tudo o pessoal companheiro, né, Dandeco? Aí é uma unidade, né? Que homem. Mas quem que tá junto aí no companheirismo da área de feedbacks? Né? Não poderia faltar o Mael Spinelli. Opa, Mael Spinelli, uma pessoa cosmo-peripateica que disse o quê? Graça e paz, pessoal. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Tive que citar a música. Um ótimo episódio, e sempre devemos lembrar de 1 João 3,16, quando João cita a verdadeira amizade cristã. Muito bem, Mael Spinelli, muito obrigado pelo seu feedback, realmente, né, 1 João 3,16 é um versículo ótimo, né, sobre amizade, né, então eu acho que hoje nós acabamos rápido, né, Dandeco? Nossa, eu nem pisquei. E lemos 100% dos feedbacks. Uau! E o que vem agora, então? Opa, agora é a indicação. Que é qual? É o Pod Crente, o episódio 74. Músicas do Resgate que me edificam. Com o Zé Bruno. Olha ali, ó, link no post. Muito legal esse episódio aí do Pod Crente, inclusive, né, com o Zé Bruno aí lá do Resgate, deles falando sobre as músicas do Resgate, com o cara que fez as músicas, né, Dandeco? Então, acho que, né, deve ser um papo muito interessante, não só deve, como é, porque eu escutei e comprovo aí, né, que é muito bom. Então fica a dica, né, Dandeco? É isso aí, pessoal. Então, por hoje é só, acho que paramos por aqui e é isso aí, né? Até mais! Com uma forma inoxidável, me despeço. Olha só, valeu! Muito bem, agora aproveitando aí, a gente deixou um monte de personagem de fora, porque obviamente a Bíblia tem zilhões, né, de personagens, né? Você tem algum aí que ficou de fora, vocês gostariam de só citar o nome, o pessoal lembrar, algumas menções honrosas, o que a gente poderia comentar aí? Tem Axa, ela aparece no contexto de Josué lá, ela faz um pedido, enfim. Nossa, Axa, essa aí eu nem conhecia. Não. Enfim, ela é uma mulher e, enfim, eu acredito que pra ela ter feito esse pedido, ela é filha de Caleb, sabe? Caleb com Josué lá, os espias, não, com Josué não, é só Caleb. Isso. Enfim, aí ela é filha dele, né? E aí ela casa, enfim. E aí o terreno que ela meio que ganhou, assim, né? Depois de pedir, é um terreno que não tinha muita água e não sei o quê. E aí depois ela vai lá, o pai, né? Traz a gente precisa de um lugar que tenha água e tal. A terra que o Senhor tinha dado e tal pra gente é um lugar meio seco. E aí o Caleb atende o pedido dela e tal. Mas eu acho que é mais... Eu acho que pra aquela posição, ela como filha, né, ter ido lá e ter pedido, enfim, como mulher pedir alguma coisa, herança, digamos, entre aspas, era meio complicado, mas ela vai lá com todo respeito e pede ao pai. Umas outras que Paulo cita, né, na verdade é Paulo que evoca em algum momento, é a avó e a mãe de Timóteo, né, que ele traz como mulheres com grande respeito, que tinha conselhos e que ele deveria persistir naquilo que elas tinham ensinado pra ele, né. Então, mulheres
mulheres aí com algo a passar, com sabedoria, enfim. Nós temos também algumas mulheres que a gente não citou que tem uma listagem de mulheres inférteis na Bíblia, né? Tipo, a gente tem Ana, Isabel, Sara, era Raquel, né? Que também era infértil, né? Raquel. Era Esther. Rebeca não, né? Rebeca não teve esse problema, não. Rebeca. Rebeca só teve Isaac teve que orar, acho que teve que pedir, teve que esperar um tempo. Pois é, mas ali que acho que a mais que se destaca, assim, ainda é Ana, né? Que nem a Thaís citou aí. Que ela, digamos assim, a fé dela foi tão grande que Deus disse assim, se tu tiver o filho, então ele vai ser dedicado ao Senhor pra sempre. E aí nasce Samuel, né? Então, uma fé fervorosa e também ela tava disposta a cumprir o propósito, né? Que ela tinha com o Senhor, né? Então, acho que é um grande exemplo, assim. Porque tu pegar a Sara, por exemplo, né? Ela não confiou muito, né? Que Deus ia dar que daí vem Agar, né? E aí dá todo aquele problema, né? Dá um problema até hoje, olha só. Mas Isabel também é um exemplo legal, porque ela foi a mãe de João Batista, né? E João Batista foi a voz do que clama no deserto, né? Então, preparou o caminho pro Messias. E Raquel que ficou com invejinha de Lia, porque todo mundo sabe, né? Que Jacó era analfabeto, né? Porque ele amava Raquel e não Lia, né? Então... Ai, que ruim! Vamos salvar isso daí. Eu vou falar sobre Dorcas. Olha só, você sabe que é Dorcas, né? Dorcas, sim. Dorcas simplesmente morreu, Paulo orou, ela ressuscitou e ela dedica sua vida ao próximo. Ela é um amor em pessoa, fazendo tudo que é de bom é ela, Dorcas. E ali que tu citou o Novo Testamento, é legal a gente lembrar de Priscila, né? Priscila que cede a casa Priscila dela. é um belo exemplo de companheirismo que a gente, tipo assim, citou ali, co-administrador com Adão e Eva, né? Que Priscila e Áquila, eles tinham um ministério juntos, eles trabalhavam juntos, e a gente vê sempre Paulo citando Priscila na frente de Áquila, né? Então a gente vê que... o primeiro pequeno grupo da história, olha só. Olha ali. Pô, e eles vão lá no meio lá da sinagoga, né? Que daí Apolo vai lá pregar, ele começa a falar umas coisas erradas, aí eles chamam, opa, meu querido, vem aqui que a gente vai te discipular agora, né? Nós vamos te ensinar os caminhos do Senhor. Com muita paciência, calma e amor, né? Apolo, e depois Apolo vira uma pessoa importante, né? Porque a igreja de Corinto, Apolo esteve lá, né? Tanto é que os caras estavam querendo se dividir lá. Sou de Apolo, sou de Paulo, sou de Jesus, né? Mas é uma pessoa importante, Priscila, né? Tem uma menina, não sei se vocês... A Bíblia também não cita o nome dela, mas quando Naamã, ele era leproso e tal, e aí ela fala, olha, eu conheço uma pessoa que pode, né, te curar, Senhor, né? Ela tava ali numa situação que ela poderia, né, falar, eu sei quem pode orar por ele e talvez ele seja curado, e não vou falar. Mas a menina, né, foi lá, falou e, enfim... Procura Eliseu que ele pode orar por você, que ele, com certeza, é possível que você seja curado desse mal. E ele foi lá e foi curado, né? Depois dessa oração. Ela é conhecida como a serva de Naamã. Só isso. Nós temos duas personagens que têm livros na Bíblia que são muito importantes, que é Esther e Ruth, mas se você quiser saber mais sobre elas, pode acessar o link que está no post, inclusive link no post, né? Que nós já falamos sobre elas em episódios do Personagens da Bíblia, que são mulheres aí importantes também, né? Aprendemos muito com elas também, a Ruth e Esther, né? Também tem Lídia, ela... Tem Lídia, é verdade. Isso, o Paulo pregou ela criando o Senhor lá, ela era um comerciante, né? Maria Madalena também, que andou junto com Jesus, as pessoas ficam achando coisa ruim, mas ela foi quem confiou, foi quem foi lá no túmulo, né, e viu, depois foi falar pro pessoal, uma pessoa importante também. A própria Maria, mãe de Jesus, que a gente já também tem episódio, link no post, a pessoa aí que confiou em Deus, né, tipo, tu vai carregar o Filho de Deus, então. E aí também mostra a importância da parceria de José, que se não fosse ele também ajudando ele segurando nas pontas, ela provavelmente ia ser apredejada, porque como é que ela engravida antes de estar casada? Tá errado isso daí, tá ok? Meu Deus. Sabe, tem uma engraçada. Vocês já ouviu falar da Rode? Não. A menininha que bate a porta? Não, na verdade, o Pedro bate a porta, ela fica tão emocionada que Pedro saiu da prisão, né? Sim. Que em vez de abrir a porta, vai contar pra todo mundo, mas esquece de abrir a porta, deixa Pedro lá plantado. Ela era uma serva, né, da mãe do João Marcos lá, a Maria, né? Essa aí é engraçada, porque, tipo, olha só, Pedro, ela vai contar as novidades. Essa aí seria uma grande evangelista, né? Provavelmente. Vou contar as boas novas. No caso, as boas novas ele era Pedro, né? Mas vocês entenderam. Tem a mulher de Potifar. Uma mulher ruim, no caso. Mau exemplo.
Se for falar de mouse, tem umas aí, né? Tem Rabi que tá na linhagem de Jesus, né? Foi ela que salvou os espiões quando eles foram lá em Jericó, os espias. E não são aqueles espias que tem no nosso episódio de RPG. Inclusive, link no post. Episódio de RPG é muito bom. Ele tá usando esse negócio só pra encher o link de post. Eu tô percebendo isso daí, viu, seu Ed? O pessoal vai ver um monte de link ali e tal. Mas não foi citado no episódio, é porque tá nos extras. E assim, falando tipo de exemplos, Batseba a gente aprende que a gente não pode tomar banho nu em locais abertos, né? Não é muito bom, né? Senão a gente vai perder o marido. Não, mas tecnicamente ela tava na casa dela. Quem tava errado ali era Davi, ele que deveria ter, sabe, ou tá na guerra, como todo mundo tava, ou tá lá orando, né? Fazendo lá, reinando com justiça. Ou comendo, assistindo um Netflix, jogando videogame. Tinha várias coisas pra fazer. Ele viu, assim, ele viu e não tirou o olho, sabe? Não foi só uma... Aí ele gostou, era pra ele ter saído embora, mas infelizmente. Porque a culpa é da mulher que tá lá nua. Coitadinho. Não dele que tinha que ter não que a o olho gente, né, fora. tem que tomar cuidado, mas o problema foi ele, né? Mas hoje em dia o problema é que tem câmeras, né? Então daqui a pouco o pessoal vai usar as imagens aí, né? Então tem que tomar cuidado, tem que fechar a janela aí, tem que tomar cuidado. Não só mulher, mas homens também, tá? Então privacidade é importante, gente. Sim. E sabe, o que eu ia falar, os comentários aí do Davi, esqueci. Que eu quis fazer a piada, viu o que acontece? Não era importante. Minha mãe sempre fala isso. Esquece porque não é importante. Tá explicado. Mas ia ser edificante, eu acho. Pior que eu acho que era alguma coisa edificante. Eu deixei de falar algo edificante pra falar piada. E é disso que Paulo fala pra Timóteo, se não me engano, que diz que a gente tem que falar só coisas que edifiquem. Não é? Acho que não é pra Timóteo, eu nem lembro mais agora. Mas é isso aí. Tem que falar coisas que edifiquem, né? Viu só? E aí a gente já vê que tá indo no caminho errado. Mas é isso, né? Acho que já dá pra botar ali uns extrinhos aí. Sim, a gente termina assim, que a gente tem que falar com coisas edificantes. Isso.